Fala, meus irmãos, a paz de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é necromancia. Nunca consulte os mortos. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem. Beleza? Eu vou ler aqui um texto no livro de Levítico, capítulo 19 e o verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis, para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Irmãos, a palavra necromancia, ela significa a consulta aos mortos. Existiam vários povos ali que praticavam essas coisas aqui. Cananeus, filisteus. Sempre que o povo de Israel eles se afastavam de Deus, eles adoravam outros deuses, eles se misturavam com esses povos e praticavam as mesmas coisas que eles. Irmãos, essa prática é abominação para Deus. O rei Saul, meus irmãos, o primeiro rei de Israel, ele se afastou tanto de Deus que lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, ele procura ali a médium de Endor ali, uma necromante. E durante ali a sessão, quem aparece ali? O profeta, o suposto espírito do profeta Samuel, que já havia morrido. Tá? Mas se você for para o livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 5, lá vai dizer que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, pois a sua memória jaz no esquecimento. Irmãos, quando a pessoa morre, ela entra num estado de inconsciência até a volta de Cristo. Então, quem foi aquele que apareceu ali para Saul? Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14, Paulo vai dizer que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então, meus irmãos, quem apareceu ali para Saul foi um demônio. Isso não é difícil de Satanás fazer, meus irmãos, porque ele vai imitar a segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, é muito sério. Porque você pode estar se perguntando assim, tá, irmão, mas eu não vou em terreiro de macumba, eu não dou a minha mão para cigano ler, eu não procuro adivinho, eu não jogo búzio, eu não jogo tarô, essas coisas. Irmãos, a necromancia hoje, ela tá com uma nova roupagem. O que seria isso? Satanás, meus irmãos, eu falo que ele vai se adaptando, ele vai se atualizando, tá? E como é que seria essa nova roupagem hoje? É, filmes, séries, novelas, desenhos animados. Vamos pegar aqui os filmes. Antes de eu ser cristão, eu era viciado em filme de terror. E eu só assistia filmes pesados, tá? Quando eu entrei na igreja ali em 2019, eu ainda assistia ainda. Estava caminhando ali na fé, dando os primeiros passos, não conhecia as escrituras como eu conheço hoje, mas graças a Deus eu não assisto mais. Eu vou pegar aqui uma saga que fez um sucesso tremendo ali no início dos anos 2000, a saga daquele bruxo lá, o bruxo feiticeiro, o Harry Potter, né? E teve vários filmes ali, né? E fez um sucesso tremendo. E, principalmente, ele pegou bastante ali o público jovem, né? Ele veio da literatura, já existiam os livros ali do Harry Potter ali, né? E, meus irmãos, olha para você ver como o inimigo ele é terrível, tá? Aí, vamos para as séries, né? As séries hoje elas fazem um sucesso tremendo, né, nessas plataformas aí, né? Netflix, Amazon Prime, enfim. Quando como eu falei, antes de eu ser cristão, eu assistia muita série, né? Eu assistia aquela série The Walking Dead, né? Que é uma série ali que as pessoas morrem, elas voltam ali, voltam ali como zumbis ali, né? É um apocalipse zumbi ali, né? Irmãos, olha que coisa terrível, tá? E assim, é uma série que fez um sucesso tremendo na época também. E tem uma outra série chamada Lucifer.
olha o nome da série, já escancara tudo, né? O inimigo não tá pra brincadeira, meus irmãos. Aí vamos para as novelas, né? Aqui no Brasil, as pessoas assistem muito as novelas da Globo. A Globo, meus irmãos, ela é uma rede espírita, tá? A maioria das suas novelas tem espiritismo, tá? Eu vou pegar aqui aquela novela que passou na década de 90, A Viagem, que fez um sucesso tremendo, tá? O Alexandre morre ali, né? E ali ele volta para se vingar ali das pessoas ali. Olha, meus irmãos, que coisa terrível, né? Aí alguns podem falar assim, tá, irmão, mas eu não assisto as novelas da Globo, eu assisto as novelas da Record, que são novelas bíblicas. Irmãos, tomem cuidado. Eu já vi alguns trechos da novela da Record na internet, aonde uma pessoa ali morre e sai a alma dela ali. Irmãos, é imortalidade da alma, tá? Então, nem tudo que reluz é ouro. Tomem cuidado, tá? E aí nós vamos para os desenhos. Irmãos, os desenhos animados, os que mais fazem sucesso aí, são os da Disney, as animações, os filmes, né? Enfim. A maioria deles tem espiritismo e necromancia, tá? É, vou pegar aqui o Rei Leão, que foi um desenho que fez um sucesso ali na década de 90 ali, né? Ali no ano de 95, se eu não estou enganado. E ali, o Mufasa, quando ele morre, o seu espírito aparece ali por Simba, né? O seu filho. Então, você vê? É, irmãos, isso influenciou muitas pessoas na época, tá? E, e que nem eu falei, o inimigo mesmo, ele não está para brincadeira, tá? Aí alguém pode falar assim, tá, irmão, mas eu já conheço as escrituras, isso não vai me influenciar. Irmãos, é tudo que o inimigo quer ouvir. Sabe por quê? Porque quando você assiste essas coisas, você está abrindo uma porta para o inimigo entrar dentro da sua casa. Você está dando legalidade para ele. Tem uma reflexão que eu creio que muitos irmãos já devem ter visto ela na internet. Ela é contada de várias formas diferentes, mas aqui eu vi é a seguinte: é o prego do diabo, né? O homem ali ele faz um pacto com o inimigo, né? E o inimigo dá muito dinheiro e dá uma bela de uma mansão para ele. Só que o inimigo coloca uma condição. Ele entra na mansão com o homem lá e coloca um prego na sala. E ele fala o seguinte: esse prego é meu. Ponto. Essa é a condição. E ele vai ficar aqui. Aí o homem falou assim: a condição é essa? Tá tudo certo. Passou um tempo, ele deu uma bela de uma festa ali, né? Convidou várias pessoas ali. E quem aparece ali durante a festa? O inimigo arrastando uma carniça. Aquele cheiro, aquela cena horrível. As pessoas correram ali, né? Foram embora. Ele foi lá e pendurou a carniça no prédio. No prego, né? E ali, o homem, mas como é que você faz um negócio desse? Como é que você entra aqui e espanta os meus convidados? Ele olhou para o homem e falou assim: o prego é meu. Então, meus irmãos, vocês percebem? O inimigo, ele só quer uma coisa: legalidade. Tá? Tomem cuidado. Que você pode estar colocando um prego do diabo dentro da sua casa. É, irmãos, assim, o rei Salomão, ele pediu sabedoria. Peça sabedoria para Deus. A gente precisa ter comunhão com Deus, meus irmãos. Je- Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ir à igreja, ter comunhão com Deus. Que aí você vai estar forte espiritualmente. Porque infelizmente, meus irmãos, tem muitos irmãos que estão cegos espiritualmente, não estão enxergando nada. Para eles, sabe, tá tudo certo. E o inimigo tá dando risada. Se a gente, meus irmãos, tiver comunhão com Deus,
a gente vai ter discernimento, a gente vai saber o que é certo e o que é errado. E você não vai cair nessas armadilhas do inimigo. O inimigo vai tentar? Vai. Esse é o papel dele. Mas nós vamos estar o quê? Preparados, tá? Eu quero que você deixe seu comentário, tá? O que você acha disso, tá? E comentem aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a todos e fiquem firmes e fortes. Amém? Até a próxima. Tchau.